Amém, igreja? Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amém? Colossenses capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. É o texto que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para trazer para a igreja hoje pela manhã. Já tivemos a parte da escola bíblica, não é? Dominical. Agora nós estamos no culto que nós chamamos culto doutrinário. A escola bíblica dominical é um lugar mais apropriado para aprender mais da palavra de Deus. Eu digo que todos os cultos são importantes, mas o crente não deveria faltar à escola bíblica dominical. E falando nisso, sempre que alguém participa de um ministério, a condição para participar é vir para a escola bíblica dominical e ser aluno da escola bíblica dominical. Amém? Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 10. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Amém? Meus amados irmãos, eu entendo, conforme a palavra de Deus nos mostra, que o nosso compromisso é com o Senhor. Ou seja, o nosso compromisso maior é com o nosso Pai Eterno. E esse compromisso, ele é firmado com o Pai Eterno através de Jesus Cristo. Então, na palavra, nós também aprendemos que tudo é através de Jesus. E quando eu falo tudo, eu estou dizendo tudo mesmo. A nossa vida, os nossos propósitos devem estar em linha com os princípios do Senhor. Mas eu tenho dito já há um bom tempo que no reino espiritual, como pastor, eu tenho percebido, eu vou dar um exemplo que eu tenho sempre dado para vocês, que a nossa caminhada é como se estivéssemos andando num campo minado. Então, eu prefiro ir devagar, mas firme, sem precisar voltar, do que correr e chegar lá na frente, ter a conclusão de que é preciso voltar. E assim, firmemente, nós marchamos, não é, para o nosso encontro com o Senhor da glória, com o nosso Redentor. E enquanto estivermos aqui, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e a sua palavra escrita, não é? Os seus princípios, para que possamos ter uma vida em sua presença. Agora, irmãos, nós também precisamos estar lembrados que essa caminhada com Cristo, ela não se dá numa avenida larga, bem asfaltada, não é? Onde você só tem mão única, onde você tem vários rolamentos para a pista, onde você pode correr, desenvolver. Não. A caminhada com Cristo é uma caminhada por um caminho estreito. E esse caminho estreito, ele tem muitas dificuldades, não é? Ele tem coisas que impedem que possamos verdadeiramente correr. Mas tem uma grande diferença. O Senhor, nesse caminho estreito, Ele está conosco, nos orientando, nos dirigindo, nos edificando, nos capacitando,
para que possamos verdadeiramente continuar nessa caminhada. Nós temos vários inimigos, e todos os inimigos, eles vêm de um mesmo lugar, não é? Eles vêm com o mesmo propósito, que é o propósito do maligno de roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele veio com um propósito de nos conceder vida e vida em abundância. Amém? Agora, ninguém pense que somos sustentados pela força de vontade ou força humana interior. Não, irmãos. Nós caminhamos passo a passo, sendo sustentados, socorridos e capacitados pelo Espírito Santo que habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Amém? Então nós podemos afirmar que a conversão se evidencia pela obediência, pela dependência do nosso Senhor. E isso é através do Espírito Santo de Deus. Sempre lembrando que não são três deuses, mas um único Deus. O Deus que é trino e uno, onisciente, onipresente e onipotente. É verdade que diante da onisciência de Deus, de sua onipresença, de sua onipotência, Ele conhece o dia de amanhã. Então Ele conhece as nossas lutas. Eu tenho dito para vocês que o Senhor já está nos esperando amanhã. O Senhor já está nos esperando em 2023. Se chegarmos até lá, e queremos chegar e ultrapassar, se não a igreja for, a não ser que a igreja for arrebatada. Amém? Amém? Aleluia. Então nós temos um Deus que permanece conosco. Antes de voltar para o Pai, Ele disse lá na presença dos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, irmãos, é necessário que toda a verdade, não é? Ela seja exposta. Então nós podemos dizer, e temos que afirmar o que a palavra nos ensina, que o Espírito Santo torna-se habitação exclusivamente na vida daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Uma outra coisa que eu entendo é que nós temos que ministrar essa palavra na verdade, de acordo com o que ela realmente é. O Espírito Santo nos faz saber que em termos espirituais não há estagnação. Ou progredimos ou regredimos gradativamente. Eu vou repetir: no reino espiritual não há estagnação. Ou progredimos ou regredimos gradativamente. E aquele que não progride na vida espiritual torna-se uma presa fácil para o inimigo da nossa vida. Então é preciso que estejamos firmados na rocha. E estar firmado na rocha significa ter a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. Procurar viver conforme os seus princípios. E procurar estar firme no que diz respeito à doutrina bíblica, a doutrina contida na palavra de Deus. Igreja amada do Senhor, jamais conseguiremos o estado da perfeição, mas vivemos com o nosso olhar fixo em Cristo, como diz o texto bíblico, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele foi o único perfeito. Ele foi fiel em tudo. Ele não pecou em nada. E Ele foi fiel ao Pai até a morte, e morte de cruz. Mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? E está vivo, agora sentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho. Agora, irmãos, para que ocorra o crescimento espiritual, preste atenção a isso. Para que deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu peço por gentileza o diácono Sandro que observe no berçário se temos crianças brincando. O berçário é somente para as mães com crianças pequenas.
Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E as crianças que estão lá atrás, nós não temos agora mais a aula do departamento infantil, ela já terminou. Então as crianças que estão lá nos corredores devem estar junto com seus pais. É muito bom ter os seus filhos juntos, ao lado. Eles vão aprendendo a ouvir a palavra aqui no santuário também. Amém? Então vamos voltar. Nunca alcançaremos o estado da perfeição, mas o nosso modelo de vida não são os apóstolos, é Cristo Jesus homem, aquele que nunca pecou, aquele que permaneceu fiel e fiel até a morte de cruz. Agora, irmãos, para que ocorra o crescimento espiritual, é necessário aceitar humildemente as mudanças operadas pelo Espírito de Deus em nossa vida. E essas mudanças ocorrerão sempre. Enquanto estivermos aqui na terra, as mudanças serão necessárias. O trabalhar do Espírito ocorrerá. Quanta coisa o Senhor tem para fazer na nossa vida. Há quantas vezes olhamos para alguém e formamos uma imagem, uma ideia daquela pessoa, de como ela seja. Tem nada a ver com isso. E o Senhor nos ensina que devemos amar uns aos outros. E Ele vai mais adiante, Ele diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É evidente que por nós mesmos não conseguimos tal coisa. Mas uma vez vivendo em submissão e obediência ao Espírito de Deus, o Senhor vai trabalhando no nosso ser, vai nos ensinando, vai agindo em nossa vida. A nossa maturidade é demonstrada pela nossa determinação e conscientização de que necessitamos aprender ainda mais. Eu vou repetir. A nossa maturidade espiritual é demonstrada pela nossa determinação e conscientização de que necessitamos aprender ainda mais. Ou seja, nunca saberemos tudo. Quando chega alguém que diz assim, olha, eu conheço a Bíblia toda, eu sei tudo. Quando o pastor dá o texto, eu já sei o que ele vai pregar. Está mentindo. Porque é o Espírito de Deus que fala. É o Espírito de Deus que fala. É por isso que essa palavra é viva. É por isso que ela é eficaz. E o Senhor nos ensina que devemos ser humildes. Lá Tiago, no capítulo 4, versículo 6, parte final, ele diz assim: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Você pode dar glórias a Jesus? É sempre subindo, glórias a Jesus, aleluia. Nunca descendo, sempre subindo. Então, a vida cristã, ela se evidencia com a submissão a Cristo. E para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos estar vivendo em verdadeira submissão ao Espírito Santo. E aí, irmãos, nós temos que ter na nossa vida o fruto do Espírito. Por favor, não são os frutos do Espírito, não. É o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. É o fruto do Espírito. E nós encontramos no fruto do Espírito tudo isso que acabei de falar. Então a graça de Deus pode transformar qualquer pecador, desde que haja o verdadeiro arrependimento no seu coração. E precisamos estar conscientizados, plenamente conscientizados, de que necessitamos da presença do Espírito de Deus. Então não é necessário, não é suficiente somente permitir o agir do Espírito de Deus, mas aceitar aquilo que Ele tem para fazer em nossa vida, as mudanças que Ele tem para fazer em nossa vida.
conceitos sendo transformados, preconceitos sendo retirados. Uma dependência onde nós temos satisfação, nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz de poder viver conforme os seus princípios. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a vida será um mar de rosas. Acabei de falar agora há pouco que o caminho ele é estreito, é cheio de dificuldades, cheio de pedregulhos. Artimanhas, coisas que o inimigo prepara com o objetivo que a gente caia. A gente não pode dizer assim, não, eu estou com Cristo, eu não vou cair, não vou fazer coisa nenhuma. Nós estamos com Cristo sim, mas ainda estamos nesse corpo, nesta carne. O apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se não me engano. E se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aí ele fala antes, qual a condição? Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Amém? Agora, isso não significa que deixaremos de pecar, mas que o pecado deixa de ser algo comum na nossa vida. Em Cristo Jesus, não conseguimos mais viver na prática do pecado. Aquilo que nos atraía antes, não nos atrai mais hoje. Amém? A nova vida com Cristo é uma outra maneira de viver, com prioridades que antes não significavam qualquer coisa, mas que agora passam a ter grande importância em nossa vida. O que é que o Senhor diz? Se você crê, tudo é possível àquele que crê. Como é que você tem vivido? Ou melhor, como é que nós temos vivido? Como é que temos aproveitado cada dia de vida que o Senhor nos tem concedido? Então, em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo, nós somos motivados a andar como Cristo andou. A vida com Cristo tem outro significado, mais uma vez, objetivos, promessas feitas por Deus. Então em Cristo Jesus, nós fomos feitos seus herdeiros. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que amor tremendo, que amor tremendo de Deus. Ele que já nos conhecia muito antes de tudo ser formado. Ele que já sabia da nossa infidelidade, dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas Ele também sabia que o ser humano tem condições de ser fiel, se verdadeiramente se voltasse para o Senhor Jesus. A igreja, em todo o tempo, todas as épocas e estações, ela precisa verdadeiramente permanecer firme na rocha eterna que é Cristo. Aleluia. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é conhecer o que Ele conhece. Ter a mente de Cristo é
proclamar a sua palavra. A palavra que veio de Deus, a palavra que vem dele, ela é proclamada. Nós proclamamos. Então, aí é o significado. Temos o quê? A mente de Cristo. A sua palavra na nossa vida, a sua palavra na nossa mente, no nosso coração. E não somente proclamando a palavra ao falar, mas principalmente vivendo conforme a sua palavra. Então pregamos o produto da mente de Deus, que é a sua palavra. É por isso que temos a mente de Cristo. Amém? Agora, irmãos, o evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. E a mensagem da cruz, ela nos traz bênçãos para os dias de hoje, amanhã, depois e eternamente. Nós temos um Deus que não faz promessas somente para a eternidade, mas Ele faz promessas para o dia de hoje, para os dias que estamos vivendo. Então a sua presença é uma promessa. Mesmo sendo o templo do Espírito Santo, continuamos imperfeitos, continuamos falhos, e mais uma vez, continuamos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Então, como conhecedores e praticantes da palavra de Deus, nós nos tornamos discípulos de Cristo. Quem ainda não tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, mais uma vez, não pode ser templo do Espírito Santo. Não sei o que digo não, é o próprio Senhor Jesus que fala sobre isso, lá em João 14. Ele diz: eu não vou deixar que vocês fiquem sem um consolador, eu vou voltar, eu vou para o Pai, eu vou pedir para que Ele mande para ficar com vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o pode receber. Porque não crê. Então nós temos um compromisso maior como discípulos de Cristo, que é proclamar a sua palavra. Amém? Agora, irmãos, jamais nos esqueçamos de que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Pastor, mas eu tenho um peso muito grande nas minhas costas. Uma coisa eu garanto para você: não é o peso vindo do Senhor, não. Ele não coloca peso em ninguém, de forma alguma. Ele afirma categoricamente que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. Igreja, a única maneira de estarmos em Cristo, de vivermos na sua presença, é estar vivendo em submissão a Ele, em submissão ao seu Santo Espírito. Submisso a Ele. Em tudo na nossa vida. Faz uma análise antes. Pode ser algo que dê muito dinheiro para você, mas qual será o final? Isso aqui está servindo para que eu possa dizer que vivo para o louvor da glória de Deus? Ó, irmão, a riqueza fica, ninguém leva nada. Se a riqueza fica, significa que os bens ficam. Eu não estou dizendo que você não deve ter bens, não, por favor. O que você não pode é ter os bens em primeiro lugar na sua vida. Procurar ter uma vida melhor para você e os seus filhos, não tem nada errado nisso. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo nos faz lembrar que sepultados com Cristo no batismo,
com quem também fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É por isso que nós dizemos: o batismo que salva qual é? O batismo na morte e ressurreição de Cristo. É quando nós cremos que a morte de Cristo também foi a nossa morte. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. E Ele deixou tudo ali cravado no Calvário. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele, para que possamos viver uma nova vida. Agora, tendo uma coisa: Deus dá oportunidade a todos. Tem um texto bem conhecido, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não está dizendo assim: todos que são predestinados. Predestinação fatalista não tem base bíblica. A predestinação é no sentido da igreja. A igreja está predestinada a viver eternamente na presença do Senhor. Ah, pastor, mas Deus não sabe quem vai ser salvo e quem não vai? Sabe. E o que é que Ele faz? Ele dá oportunidade a todos. Senão, João 3,16 seria diferente. Para que todo aquele predestinado, não, para que todo aquele que nele crê. Sabe o que acontece? Ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu nunca ouvi falar da tua palavra. Ah, pastor, mas e os índios, os aborígenes, aquele povo que vive distante da civilização? Fique tranquilo, porque Deus é o justo e fiel juiz. Ele é absoluto em tudo. Se preocupe, eles serão julgados corretamente. O Senhor não tem filhos prediletos. Não, absolutamente. Deus nos deu vida juntamente com o seu Filho unigênito, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária. Ele pagou com a sua própria vida, entregando o seu corpo puro e santo, derramando o seu sangue puro e santo. É isso. Não há bênção maior, o melhor estado do que está nas mãos do Pai eterno, que nos amou desde muito antes de tudo ser criado. Então, para andar com Cristo, torna-se necessário viver na sua verdade. Ele é a fonte da vida. Para Cristo, a morte não foi o fim, mas o início de um novo tempo, confirmado por sua ressurreição e prometida desde a criação do mundo. As Sagradas Escrituras nos convidam para uma vida de fé no Deus eterno. E nós temos que centrar o nosso coração em Deus. E somente assim ultrapassaremos as barreiras, tempestades, tsunamis, pandemias. Estamos em Cristo. Logo, os nossos atos, palavras e decisões ocorrerão em coerência com a palavra de Deus. Igreja, não podemos permitir que o mundanismo venha influenciar as nossas decisões. Quer que eu diga uma coisa? A nossa moda também. Por favor, igreja, pais, observem a vestimenta de suas filhinhas, de seus filhinhos. Não temos usos e costumes.
Mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo, gente. Então cuidado, porque você vai acostumando a criança a se vestir bem, mas sem precisar mostrar o seu corpo. Oh Jesus, a cada dia nós estaremos sendo ainda mais arraigados em Cristo Jesus. E sem dúvida alguma, ao toque da trombeta, ou ao seu chamado, estaremos face a face com Ele, onde reinaremos com Ele eternamente. A vida depois da morte física, ela é eterna, porque o Senhor nos deu, cada pessoa, o Senhor deu um espírito imortal. Tem um início, mas não tem um fim. E é um espírito zerado, criação de Deus. Não é um espírito recachotado, não. É um espírito zerado. Está lá, Hebreus 9, 27. Como ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo. Amém? Fiquemos de pé.